Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio fantástico do podcast Entendes o que estás lendo. Aqui a gente faz uma pregação expositiva da Bíblia, um estudo textual, capítulo por capítulo. Estamos no capítulo 26, a parte 1 do livro de Mateus. Nós estamos na 8ª temporada, que é o 8º livro da Bíblia. Esse é o episódio 678. Temos muita coisa aí bem interessante para você poder se debruçar sobre os vários livros da Bíblia que nós fizemos. Tudo isso de forma gratuita, um toque no seu celular. Você encontra na Amazon, na Deezer, no YouTube Studio, YouTube Music. Você encontra no Spotify for Podcasters também. Nós tem tanto lugar, no iVoox, seja qual for o reprodutor que você usa, eu acredito que você vai encontrar esse trabalho. Se você digitar lá no Google, podcast Entendes o que estás lendo, você vai encontrar bastante endereços aí onde você pode ter acesso a esse trabalho sem você ter custo nenhum no acesso à palavra de Deus, pois esse é o nosso propósito aqui, compartilhar mais de 25 anos de bagagem, de estudo e aprendizado do texto bíblico, juntamente com outros teólogos eruditos, dos quais temos se debruçado sobre os trabalhos deles, para poder trazer para você aqui um estudo bem legal da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então, chega de conversa. Hoje a gente vai falar dos planos de Deus e as conspirações do homem, Mateus 21, versículo 1 ao 5. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho do unguento derramado aos pés de Jesus, no versículo 6 ao 13. Leia o capítulo 26 da Bíblia, vem para cá. Se você está gostando, curta, compartilhe, contribua, do jeito que você quiser, orando por nós, compartilhando. Nós estamos em muitos países aí, com bastante ouvintes, essa comunidade que cresce diariamente para a glória do nome de Jesus. Então, as palavras ou os discursos de Jesus aqui concluídos, eles foram iniciados lá no Monte das Oliveiras e continuaram até que ele chegou a Betânia. Versículo 6. Eles foram falados, ao que parece, publicamente. Enquanto a frase seguinte, versículo 2, foi falado em particular aos discípulos. Os planos de Deus, meus queridos, eles são sábios. Muitas vezes não entendemos. Mas aqui, se você ler esse capítulo, você vai entender a presciência de Jesus. Ele diz claramente, circunstancialmente, sobre sua morte. Ele já sabia disso. Note o contraste em suas revelações. O Filho do Homem virá em sua glória, capítulo 25, 13, e o Filho do Homem é entregue para ser crucificado. Como conciliar tudo isso aqui? O cumprimento literal do último promete a certeza do primeiro. Ele já havia predito muito particularmente sua morte, e agora ele indica precisamente o tempo. Depois de 2 dias, ou seja, no terceiro dia, ou com um dia inteiro de intervalo, isso foi quarta-feira. Na quinta-feira à noite ele foi traído por Judas. Na sexta-feira de manhã ele foi condenado pelo Sinédrio e 2 horas depois, crucificado por Pilatos. A calma com que Jesus antecipa os horrores que tão cedo seriam experimentados é algo verdadeiramente admirável para a gente. É explicada pela presciência que o levou mais longe. Essa presciência é claramente um atributo divino. Os principais sacerdotes e governantes, eles já meditavam há algum tempo sobre sua morte e estavam dentro da margem de probabilidade que pudessem cumprir seu propósito. Mas que previsão humana!
Poderia ter visto as circunstâncias e o tempo do evento. Esses detalhes, como ele os antecipou, era contra a probabilidade humana. A conspiração era destruir Jesus secretamente e, portanto, a execução do propósito deveria ser adiada até depois da festa. Versículo 5. Então a multidão teria se dispersado e os galileus, em particular, teriam retornado para suas casas. Foi somente quando Judas fez sua proposta que os conspiradores alteraram seus planos e resolveram arriscar o tumulto entre o povo. Mas a traição de Iscariotes estava totalmente dentro da presciência de Jesus. Veja os versículos 21 ao 25. É a presciência da sabedoria e da beneficência. Jesus foi sacrificado na festa da Páscoa como antitipo do Cordeiro Pascal. Deus distingue isto como especialmente seu, meu sacrifício, a saber, porque foi instituído por ele para ser um tipo especial do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5:7. O Cordeiro Pascal era um macho de 1 ano, o símbolo da excelência em seu auge. E assim era Jesus, no auge da sua incomparável masculinidade, quando oferecido. Era sem mácula, sem mancha. Ele era imaculado em seu nascimento, em sua vida e morte. Ele cumpriu toda a justiça. A sabedoria também é vista no tempo. A palavra aqui interpretada como traído é em outras versões traduzida como entregue. A referência sendo a separação do cordeiro em vez de traição de Judas. Ela se refere a algo realizado. O cordeiro foi sacrificado no 10º dia do primeiro mês. Êxodo 12, 1 e 3. E neste dia, Jesus entrou em Jerusalém. João 12, 1, versículo 12, versículo 13. O cordeiro deveria ser guardado até o 14º dia do mesmo mês. Êxodo 12, 6. E neste dia o verdadeiro Cordeiro Pascal era sacrificado. Há razões para acreditar que neste caso 2 dias foram guardados. E o dia certo era aquele em que Jesus foi oferecido. A hora do dia também era exata, a saber, por volta das 2 da tarde. Das 2 horas. Êxodo 12, 6, ou seja, entre o declínio do sol ao oeste ao meio-dia e o seu pôr do sol por volta das 6 da tarde. Ou seja, por volta das 2 tardes, literalmente, né? E não das 2 horas. Mas neste período entre meio-dia e as 6 da tarde. Jesus foi crucificado ao meio-dia, expirou 3 horas depois, por volta das 3 horas. Mateus capítulo 27, versículo 46 ao 50. A beneficência dessa sabedoria ela é vista nos propósitos. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal redimiu Israel do Egito e redimiu seu primogênito da espada do destruidor. Assim nós somos redimidos do pecado e da morte pelo sangue sacrificial de Jesus. O sangue sacrificial de Cristo, que ele torna as tramas do homem subservientes a eles. Nós vemos os propósitos de Deus na reunião dos principais sacerdotes e os anciãos do povo, pois eles pouco pensavam que estavam dando efeito à verdade da profecia, pois está escrito, Salmo 2:2, Salmos 41:7, que os príncipes conspiraram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Também é especificado que o Cordeiro Pascal deve ser oferecido por toda a congregação. Toda a assembleia da congregação o matará. Êxodo 12, 6. Aqui estava o próprio Sinédrio. Que lição de depravação humana está aqui. Os principais sacerdotes, e provavelmente Caifás, o sumo sacerdote à frente deles. A sacralidade do ofício não é segurança contra a atitude canalha. Os governantes, que eram membros do grande sinédrio por causa de sua influência, seja de riqueza, nascimento ou habilidades. Homens mais respeitáveis, como vistos por seus semelhantes,
podem ser os mais odiosos vistos por Deus. Nós vemos os propósitos de Deus em suas atitudes. A decisão política deles é matar Jesus secretamente. Isso era manifestamente vindo do diabo, que daria aos céticos o pretexto para dizer: essa coisa foi feita em um canto secreto. O sinédrio temia o tumulto do povo. Mas o diabo se engana. Iscariotes aparece em cena e suas propostas os induzem a arriscar uma política mais ousada. Era costume em festivais executar malfeitores publicamente, para que todo Israel pudesse ver e temer. Assim, então, na paixão ele sofre abertamente em meio a milhares de testemunhas. Sua morte deu ênfase à notoriedade do evento subsequente da gloriosa ressurreição dos mortos. Pensamentos sobre o Cristo sofredor sustentam o cristão sofredor, sofrendo por ele e com ele. Se sofrermos com ele, também seremos glorificados com ele. Parece que o grupo de sacerdotes, sob a liderança de Caifás, havia resolvido garantir a morte de nosso Senhor em um concílio realizado imediatamente após a ressurreição de Lázaro. João 11, 47 ao 53. Mas provou ser uma questão muito mais difícil do que eles imaginavam. Semanas se passaram e eles não estavam mais perto da realização de seus propósitos. Por fim, eles estavam determinados a garantir seu fim por meio de assassinato. Eles tentaram inventar alguma maneira de pegá-lo com sutileza e matá-lo. Eles tentaram uma prisão aberta, seus oficiais ficaram tão impressionados com ele que não ousaram tocá-lo. Tentaram fazê-lo dizer coisas que pudessem transformar em acusações, mas só conseguiram enredar-se e humilhar-se diante do povo. Eles tinham sido feitos objeto das mais ferozes denúncias de nosso Senhor. E isso eles sentiam ser tão intolerável que resolveram não perder uma hora sequer buscando sua vingança. Quando os homens são humilhados, eles levam seus caminhos obstinados até o amargo fim. Quais dificuldades eles ainda tinham que superar? Duas especiais: a boa vontade do povo e especialmente dos visitantes da festa. Se eles tentassem prisão pública, haveria um resgate que significaria um motim. E isso traria sobre eles a mão vigorosa dos romanos e daria a Pilatos outra chance de mostrar o seu ódio. Outra era a aproximação do tempo da festa. Era quase impossível conseguir um bom plano antes da festa da Páscoa. Nada podia ser feito durante, Jesus escaparia da cidade após a festa. Nós podemos imaginar a alegria deles quando as dificuldades foram superadas pela traição de Judas. No versículo 6 ao 13, nós vemos outra circunstância marcante desse texto. O unguento derramado aos pés do Mestre. Esse incidente tem uma honra única colocada sobre ele por nosso Senhor, que lhe promete fama mundial e duradoura. Assim acentuado, ele reivindica nossa mais próxima atenção, porque Cristo deseja que honra seja dada à memória de um feito tão simples como aqui registrado. Aquele que verdadeiramente ama a Cristo não considerará nenhum presente muito custoso para ser oferecido a ele. A adoração de Maria, ela foi motivada por razões adequadas. Ela frequentemente se sentava aos pés de Jesus. Ela tinha aprendido a apreciar sua bondade tanto quanto qualquer ser humano poderia fazê-lo. O seu irmão tinha acabado de ser restaurado a ela do túmulo por esse maravilhoso amigo. Jesus tinha deixado cair dicas sombrias de sua partida se aproximando. Então todo o seu amor e adoração foram reunidos em um ato entusiasmado de devoção por esse último ato típico. A objeção hipócrita de Judas foi habilmente inventada. O traidor conhecia a simplicidade e o altruísmo de seu mestre e sabia que o coração de Jesus estava sempre com os necessitados.
Por que então nosso Senhor não teve a mesma visão da ação de seu discípulo entusiasmado? Porque ele não feriria os sentimentos de Maria, não entristeceria seu amor. Ainda assim, mesmo esse curso doloroso deve ter sido tomado de sua conduta. Se sua conduta tivesse sido inaceitável para Cristo, por conta de qualquer extravagância censurada, é claro que ele aceitou a adoração. Isso foi visto no Domingo de Ramos, quando ele recebeu as hosanas da multidão, defendeu as crianças das repreensões dos judeus. É certo dar honra a Cristo, pois ele é bom, grande. Acima de sua excelência humana, sua glória divina torna essa homenagem supremamente adequada. Meus queridos, nós serviremos melhor aos nossos próximos quando formos mais devotados a Cristo. Ele não estava roubando os pobres para aceitar um luxo para si mesmo, como Judas rudemente poderia ter insinuado. Nós devemos colocar esse incidente em contraste com as palavras recentemente ditas por nosso Senhor sobre a bondade demonstrada aos outros sendo realmente dada a Ele mesmo. Não há rivalidade entre os dois tipos de presentes. Maria não seria menos caridosa com seus vizinhos por causa de seus gastos com o Mestre. É mais provável que seu coração fluísse em uma bondade mais rica para com eles. A devoção a Cristo é a maior inspiração para a simpatia com semelhantes sofredores. O que é gasto na causa cristã não diminui a ajuda aos pobres. A razão é que o fundo de generosidade possível nunca se esgota. Não temos uma quantia tão limitada para doar. Poucos contribuem com o que deveriam dar. Mas quando o coração é movido a oferecer diretamente a Cristo, o seu novo calor de amor o levará a ser mais liberal em dar a todos os outros objetos bons. Não é um fato que, na maioria das vezes, aquelas pessoas que se recusam a ajudar são as mais generosas em caridade para com seus vizinhos. Os pobres não seriam gratos por serem entregues às ternas misericórdias dos Judas. Por outro lado, nós descobrimos que aqueles homens que são os primeiros a apoiar a causa de Cristo são os mais fervorosos na caridade humana. As mesmas pessoas que mantêm missões estrangeiras, elas fazem mais pelos pobres sofredores em casa. Como podemos questionar a soberania, a sabedoria de Deus, se até as tramas dos homens se tornam subservientes aos seus planos? Meus queridos, o que poderia impedir o Cordeiro de Deus de cumprir sua missão, se até a conspiração dos poderosos serviu aos seus propósitos? Vamos orar? Ó Senhor Deus amado, nós louvamos tua sabedoria infinita, que transforma até as intenções mais sombrias em luz e redenção, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Que possamos confiar em Teus planos, em Tua presciência, mesmo quando as circunstâncias nos parecem incertas. Ensina-nos a sermos fiéis, Senhor. Assim como Cristo foi fiel até o fim. Que nossa devoção, ela inspire em nós compaixão por todos ao nosso redor. Amém, amém e amém. A gente volta no próximo episódio, capítulo 26, parte 2, para continuar aprendendo mais da palavra de Deus. Eu te encontro lá, no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.